Já que é certa a vitória futura, sejam fortes e firmes, sempre dedicados ao trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. A paz do Senhor Jesus, gente. Hoje nós vamos ler o capítulo 15 de 1 Coríntios. Curte a minha página, né? Meu canal do YouTube também, gente, que tem coisa linda, linda de Deus para sua vida, amém? Está escrito assim o capítulo 15 de 1 Coríntios, olha só. Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês. Vocês o receberam e a sua fé está solidamente edificada sobre esta mensagem. E é esta boa nova que os salva. É essa boa nova que os salva. Se vocês ainda crerem firmemente na palavra que eu anunciei a vocês, senão vocês crerão em vão. Tá vendo? Eu lhes transmiti desde o início o que me foi transmitido, isto é, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras. Você sabia disso? Cristo morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelos pecados do mundo inteiro. O Senhor Jesus é o Messias prometido, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Cristo morreu, foi por nossos pecados, né? Foi por nossos pecados. E que foi sepultado e ressuscitou 3 dias depois. Segundo as Escrituras, ele apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, olha aí. Muitos dos quais ainda estão vivos, embora alguns já tenham morrido. Depois apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, ele apareceu também a mim. Bem, depois dos outros, como se eu tivesse nascido fora de tempo. Pois sou o menos... Olha só, pois sou o menos merecedor de todos os apóstolos, nem deveria ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a graça que ele me concedeu não ficou sem resultado, pois tenho trabalhado mais arduamente do que todos eles, embora não fosse eu que efetivamente estivesse fazendo a obra, e sim a graça de Deus que está comigo. Olha isso, ele falando, embora não fosse eu que efetivamente estivesse fazendo a obra, né? Mas sim o que? A graça de Deus que está comigo. Não faz diferença alguma quem trabalhou mais arduamente, se eu ou eles. O importante é que nós pregamos o evangelho a vocês e vocês creram nele. Aleluia, glória a Deus. Mas se vocês creram no que nós pregamos, ou seja, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, por que alguns de vocês andam dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Tem muita gente que não acredita na ressurreição dos mortos, né? A Bíblia inteira fala sobre a ressurreição dos mortos. Pois se não há ressurreição dos mortos e nem Cristo ressuscitou, olha só, e se ele ainda está morto, então toda a nossa pregação é inútil? E a fé que vocês têm também é inútil? E nós, os apóstolos, seremos todos considerados falsas testemunhas de Deus? Porque dizemos que Deus ressuscitou Cristo, e isto logicamente não é verdade se os mortos não ressuscitam? Se eles, os mortos, não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. Olha isso que Paulo falou, tá vendo? E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão sob condenação dos seus pecados.
Misericórdia, né, gente? Aquelas pessoas que não acreditam que Jesus ressuscitou, que não há ressurreição. Olha só o que ele está falando. A fé dessas pessoas são inútil. E elas continuam sob o quê? Condenação dos seus pecados. Porque é Jesus quem tira os nossos pecados. Foi através da morte de Jesus que Deus tirou os nossos pecados. Então, se a gente não crê que Jesus veio, ressuscitou, então como que vai ser, né? Então, olha só, nesse caso, todas as pessoas já morreram, tá vendo? Dormiram em Cristo estão perdidas então, né? Sem Cristo estão perdidas. E se o fato de sermos servos de Cristo só nos traz esperança para esta vida, então somos os mais infelizes de todos os homens, ele tá falando. Mas o fato é que Cristo realmente ressuscitou dentre os mortos e tornou-se o primeiro entre muitos dos que já morreram. Olha só, né? Ele já ressuscitou, né? Ele se tornou o primeiro entre muitos, né? Olha o que ele fala. A morte veio ao mundo, sabe por quê? Por meio de um só homem, ou seja, Adão. E a ressurreição dos mortos também veio por meio de um só homem, né? Cristo. Ele está falando. Pois assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados, ressuscitados. Que bênção, gente! Olha aí, todos serão ressuscitados em Cristo. Cada um, entretanto, por sua vez, Cristo, o primeiro, depois quando Cristo voltar, todo o seu povo viverá de novo. Todo o seu povo viverá de novo. Olha só, depois disso virá o fim, quando ele devolverá o reino a Deus, o Pai. Depois de destruir todo o domínio, autoridade e poder, porque Cristo reinará até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Olha isso, o último inimigo a ser destruído é a morte, porque o Pai sujeitou tudo debaixo dos seus pés, né? Olha aí, Salmo 8:6, exceto naturalmente que Cristo não domina sobre o próprio Pai, que lhe deu esse poder de dominar. Quando Cristo finalmente tiver ganho a batalha contra os seus inimigos, então o próprio Filho também se colocará sob as ordens daquele que lhe deu a vitória sobre todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. Olha aí, se os mortos não ressuscitam, que farão aqueles que batizam pelos mortos? Por que batizar-se pelos mortos, se eles não ressuscitarão algum dia? E por que devemos nós mesmos estar arriscando continuamente nossas vidas, enfrentando perigos a todo instante? Pois eu enfrento a morte diariamente, irmãos. Ele está falando, eu enfrento a morte diariamente, irmãos. Isso é tão verdadeiro quanto o meu orgulho de ver o crescimento de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que vantagem há em lutar contra os animais selvagens em Éfeso? Animais selvagens. Olha aí, alguém sabe, alguém entendeu. Se é que somente pelo que eu ganho nesta vida aqui na terra? Se é verdade que os mortos não ressuscitam, façam conforme diz o ditado: comamos e bebemos, porque amanhã morreremos, né? Está escrito em Isaías 22:13. Não se deixe enganar. As más companhias corrompe os bons costumes. Você que sabe a verdade, se você começar a andar com uma pessoa que não tem fé na palavra de Deus e que segue outras doutrinas por aí que a Bíblia chama doutrinas de demônios, você vai se corromper, né? Você vai perder a sua fé. Então, por isso a Bíblia está falando as más companhias, quer dizer, a influência de homens maus, né? De pessoas más que não conhecem a palavra de Deus ou que distorcem a palavra de Deus, vai corromper a palavra de Deus na sua vida, vai corromper os bons costumes, vai corromper a sabedoria que você está tendo aqui, porque esse evangelho é que salva,
né? Tomem juízo e deixem de pecar. Pecar, gente, é incredulidade também. Incredulidade é um pecado. Então tem muita gente que tem que deixar de pecar. Ah, Cláudia, que pecado que eu peco? Incredulidade, não crê na palavra, né? Tomem juízo e deixem de pecar. Para sua vergonha, eu lhes digo que alguns de vocês nunca realmente conheceram a Deus. Por quê? Porque não lê a palavra, porque não busca sabedoria do alto, não ora pedindo Espírito Santo, me dá boa compreensão, entendimento, me faça, me esclareça. Deus é Deus vivo. Se você pedir, com certeza Ele vai te ajudar. Ele vai te ensinar verdades aqui na palavra dele, né? Alguém, entretanto, poderá perguntar: como é que os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão eles? Não façam essas perguntas tolas. Vocês encontrarão as respostas em seu próprio quintal. Quando se enterra uma semente no chão, ela não se transforma numa planta, a não ser que morra primeiro. E quando você semeia, não semeia o corpo já formado da planta. Tudo que se enterra no chão é uma semente de trigo ou outra semente qualquer. Deus, então, lhe dá um corpo novo e bem bonito, exatamente a espécie que ele deseja que ela tenha. E uma espécie diferente da planta cresce de cada espécie de semente, tá vendo? Olha, ele é o exemplo que ele está dando, né, pra gente. Tal como há tipos diferentes de sementes e plantas, assim também existem espécies diferentes de carne. Os homens, os animais, os passarinhos, os peixes, todos têm uma espécie de carne diferente. Há corpos celestes e corpos terrestres, sendo a beleza dos celestes diferente da beleza dos terrestres. Né? O sol tem uma espécie de esplendor, enquanto a lua e as estrelas têm outra espécie. E as estrelas diferem umas das outras em sua beleza e seu brilho. De igual modo, será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é mortal, mas quando ressuscita é imortal. Seremos imortais. Olha isso, está falando, né, do corpo. Olha só. E os corpos que agora possuímos causam-nos desonra, ele está falando. Entretanto, estarão cheios de glória quando ressuscitarmos. Eles são semeados em fraqueza, porque agora são corpos mortais. Mas quando ressuscitarmos, eles estarão cheios de força. Quando morrem, são apenas corpos humanos, porém, quando ressuscitam, são corpos espirituais. Como existem corpos naturais, assim também há corpos espirituais. Muito mistério, né, gente? Muito mistério. As escrituras nos dizem que o primeiro homem, Adão, recebeu um corpo humano natural, mas o último Adão é mais do que isso, pois ele é espírito vivificante. Aleluia! Nós temos primeiramente esses corpos humanos e mais tarde Deus nos dará corpos espirituais. O primeiro homem foi feito do pó da terra, Adão, mas o segundo homem, Cristo, veio dos céus. Todo ser humano tem um corpo terreno, mas todos quanto passam a pertencer a Cristo terão um corpo celestial. Olha aí. Tal como cada um de nós tem agora um corpo igual ao de Adão, assim também algum dia teremos um corpo igual ao de Cristo. Digo-lhes isto, meus irmãos, um corpo terreno feito de carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, tá vendo? Olha só o que ele está falando, um corpo terreno feito de carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Estes nossos corpos mortais não podem herdar o que é imortal. Né? Eis que eu lhes estou contando este segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, nem todos morreremos, dormiremos. Porém, todos seremos transformados. Olha aí, transformados. Tudo acontecerá num instante.
né, num piscar de olhos, quando for tocada a última trombeta. Aqui tem grande mistério, gente, que envolve a parte de Apocalipse. Eu não quero entrar nesse detalhe aqui, né? Senão vai fugir aqui da leitura. Ó, tudo acontece num instante, num piscar de olhos, quando for tocado a última trombeta. E todos os que já morreram, de repente ressuscitarão, com os novos corpos que jamais morreram. E todos nós seremos transformados, né? Porque os nossos corpos terrenos, os que temos agora e que são mortais, precisam ser transformados em corpos imortais que não podem morrer. Então nós vamos receber, né, o arrebatamento, né? Nós vamos receber um novo corpo espiritual imortal. Olha só. É grande o mistério, gente, não dá para explicar tudo aqui. Assim, quando o que é corruptível se revestir do que é incorruptível e o que é mortal se revestir do que é imortal, então finalmente se tornará verdadeira esta escritura: a morte foi tragada pela vitória, né? Olha aí, a morte foi tragada na vitória. Tá falando Isaías 25:8. Onde está, ó morte, o seu aguilhão, né? Tá lá em Oséias 13:14, tá falando, né? E a força do pecado e a lei, como agradecemos a Deus por tudo isso. É Ele quem nos faz vitoriosos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura é certa, né? Sejam fortes, firmes, né? Sempre dedicados ao trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Aleluia, gente, a paz do Senhor. Esse foi o capítulo 15 de 1 Coríntios. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.